Sabe aqueles dias em que parece que tudo o que a gente construiu começou a desmoronar sem aviso? Aqueles momentos em que a vida parece puxar o tapete sob nossos pés e tudo o que sobra é a poeira daquilo que já foi sonho. Respira fundo comigo. Agora, porque talvez, sem perceber, você esteja no exato ponto em que Deus decidiu reescrever sua história. Não é o fim, é o recomeço que o céu preparou especialmente para você. Nem sempre conseguimos enxergar isso enquanto estamos no meio do processo. Quando tudo ainda dói, quando a incerteza parece gritar mais alto que a esperança, é difícil imaginar que algo melhor esteja sendo tecido nos bastidores do invisível. Mas sabe, tem algo sagrado acontecendo nesse silêncio. É quando os ventos mudam que Deus começa a realinhar caminhos que nós jamais conseguiríamos encontrar sozinhos. Às vezes, Ele precisa tirar algo ou alguém da nossa frente para abrir espaço para aquilo que foi sonhado desde o princípio, quando nossos olhos ainda não podiam ver. Coloque-se nessa cena, você, de olhos fechados, ouvindo apenas o som do vento, sem enxergar um palmo adiante. Agora imagine Deus segurando a sua mão com firmeza. Ele não precisa que você veja o caminho inteiro. Ele só precisa que você confie no próximo passo. Não importa o que você perdeu, não importa o que desmoronou. O que Deus está preparando é infinitamente maior do que aquilo que foi embora. Parece loucura dizer isso quando o coração ainda carrega os escombros, não é? Mas é justamente nos destroços que Deus constrói os milagres mais extraordinários. Cada lágrima que você derramou no chão foi regada com esperança. Cada oração silenciosa, feita entre soluços e incertezas, subiu ao céu como um pedido de resgate e Deus ouviu. Mesmo quando o silêncio pareceu esmagador, Ele estava ali, não distraído, não distante, mas trabalhando, preparando, reconstruindo. Talvez você sinta que está começando do zero. Talvez até ache que perdeu tempo, anos, sonhos, mas aos olhos de Deus nada foi em vão. Cada experiência, cada queda, cada cicatriz, tudo está sendo usado agora para pavimentar o novo caminho que Ele está traçando. Feche os olhos um instante e imagine. O chão que parecia desabar debaixo dos seus pés está sendo refeito, não com pedras quebradas, mas com ouro refinado, no fogo da sua história. Porque o que vem agora não é remendo, é renascimento. É como se Deus estivesse dizendo hoje para você: eu precisava te trazer até aqui para que você enxergasse o que sozinho jamais veria. Eu precisava fechar portas para abrir portais. Eu precisava te despir de velhas expectativas para vestir você com novos sonhos, infinitamente maiores do que você ousou pedir. Essa dor que você sentiu não foi perda, foi lapidação. É difícil entender isso enquanto ainda doemos, mas acredite, não é o fim. É o solo onde Deus está semeando algo que, em breve, vai florescer como você jamais imaginou. Imagine agora aquele primeiro dia de primavera, depois de um inverno longo e doloroso. O ar ainda tem o cheiro da última geada, mas pequenos brotos já começam a romper a terra. É assim que Deus age. Enquanto ainda estamos nos perguntando se é possível, Ele já está fazendo brotar. Muitas vezes, nosso erro é querer carregar para o novo tempo os pesos antigos. Queremos atravessar portas novas, mas carregando mochilas, cheias de desilusões, culpas e memórias que já não pertencem mais ao que Deus quer construir. Respire fundo comigo agora. Sinta o peso dessas mochilas imaginárias escorregando dos seus ombros. Deixe que Deus te liberte não apenas do passado, mas também da necessidade de entender cada detalhe do que passou. Nem tudo precisa de explicação humana. Algumas dores só se compreendem quando olhamos para trás e enxergamos o quadro inteiro, e não apenas as pinceladas confusas do meio do processo. Talvez hoje você esteja vivendo o meio da história, e o meio sempre parece bagunçado. Mas Deus já conhece o final, e Ele prometeu:
Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Essa promessa não expirou. Ela continua tão viva hoje quanto no primeiro dia em que foi pronunciada. Então, mesmo que agora seus olhos só vejam ruínas, acredite, Deus já está vendo palácios, mesmo que você só enxergue. Despedidas, Deus já está organizando reencontros com alegrias que você nem sonha. Coloque-se novamente nesta situação. Você caminhando por um campo vazio, aparentemente abandonado. De repente, um sopro quente no rosto, como um convite, e diante de você, uma estrada começa a se abrir onde antes só havia terra seca. É assim que Deus trabalha. Onde o mundo viu fim, Ele vê início. Onde você pensou que era ruína, Ele planta jardim. Mas é preciso coragem para recomeçar, coragem para soltar o que ficou, coragem para confiar que as mãos invisíveis que te seguraram até aqui não vão te abandonar agora. Sinta isso dentro de você. O Espírito Santo não apenas habita em você, ele guia, renova e fortalece. Você não está sozinho nesse novo começo. O céu inteiro torce pela sua vitória. O próprio Deus caminha ao seu lado. Não é tarde demais para sonhar. De novo, não é tarde demais para acreditar que o melhor ainda está por vir. Pense comigo, se o que passou te trouxe até aqui, imagine onde Deus pode te levar com esse novo recomeço. Não se prenda ao que poderia ter sido. Não se torture pensando no que deu errado. Deus não está preso ao seu passado. Ele é especialista em criar futuros surpreendentes a partir de cenários que aos nossos olhos pareciam impossíveis. Então hoje, ao ouvir essas palavras, aceite o convite silencioso que Deus está te fazendo. Levanta-te, caminha, porque eu estou preparando algo novo para você. Sinta esse chamado ecoando dentro do seu peito. Sinta a vida se reacendendo nas áreas que você pensou que estavam mortas. Porque é exatamente ali, nos lugares onde você achou que tudo havia terminado, que Deus começará os milagres mais belos da sua história. E é nesse silêncio, onde as coisas parecem sem sentido, que Deus começa a arquitetar aquilo que você ainda não consegue enxergar. Quando tudo parece vazio, quando o coração se aperta sem explicação, é porque o Espírito já está movimentando águas que os seus olhos ainda não alcançaram. Talvez hoje você sinta como se estivesse preso em um labirinto. Cada passo parece te levar a mais paredes, mais bloqueios, mais incertezas. Mas por trás dessas curvas que te confundem, existe uma saída que já foi escrita por aquele que nunca falha nos seus planos. Sabe aquela sensação de cansaço? Como se você tivesse tentado tudo e ainda assim a vida permanecesse fechada para você? Não é abandono, é alinhamento. Deus está limpando o caminho para colocar você onde Ele quer que você esteja. E às vezes isso significa tirar do seu alcance o que parecia bom, mas que no fundo impediria você de receber o melhor. Respire fundo agora. Sinta a verdade dessa palavra invadindo o seu peito. Nem toda perda é perda. Algumas perdas são livramentos disfarçados. E o que você enxerga como fim, Deus está enxergando como recomeço. Quando Ele fecha uma porta, Ele não está simplesmente impedindo você de algo. Ele está escolhendo proteger você de destinos que não foram feitos para sua alma viver. Quantas vezes, na sua história, você já olhou para trás e viu que aquilo que parecia tragédia era, na verdade, misericórdia? Quantas vezes o que você chamou de atraso foi apenas a graça de Deus segurando você para algo infinitamente maior? Então agora, neste ponto onde você se sente cansado, eu te digo, não recue, não se perca em lamentos. Cada lágrima que caiu está sendo recolhida em um cálice que Deus segura com mãos de ternura. E cada oração que você fez no seu silêncio está ecoando no céu, rompendo as barreiras que você nem imagina que existiam.
Feche os olhos por um instante e se imagine dentro da oficina de um grande artista. Você é o vaso e Deus é o oleiro. Agora entenda, o oleiro não molda vasos em um instante. Ele aperta, gira, amassa, recomeça, até que a obra esteja perfeita. Cada pressão que você sente é o toque do Criador te formando para suportar a beleza que Ele vai colocar em sua vida. Nada está sendo em vão. Cada luta, cada espera, cada não que você recebeu tem um motivo que ainda será revelado. Não despreze o processo. O que parece confusão agora vai ser, mais tarde, testemunho que você contará com os olhos brilhando e a voz embargada de gratidão. Sabe aqueles sonhos que você enterrou por vergonha, por medo, por cansaço? Deus ainda lembra deles. E mais, Ele ainda é capaz de ressuscitá-los de maneira que nem você vai acreditar. O que para você pareceu morrer, para Deus apenas adormeceu por um tempo. E quando for a hora, você vai ver portas se abrindo que você sequer bateu. Vai sentir ventos soprando a seu favor sem que você tenha movido um dedo. Porque não será pela sua força, será pela fidelidade daquele que prometeu estar com você até o fim. Não deixe que o peso da espera te roube a esperança. Esperar não é tempo perdido. Esperar é confiar. E aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Pense nisso agora. A águia só consegue voar acima das tempestades porque ela aprendeu a esperar o vento certo. E é assim também com você. Deus está preparando o vento. Deus está preparando o novo voo. Mas antes de levantar voo, é necessário fortalecer as asas na fé. Você ainda vai olhar para este tempo difícil com um sorriso de quem sobreviveu ao que parecia insuportável. E vai entender. Não era sobre perder, era sobre crescer. Não era sobre fim, era sobre começo. Era sobre ser levado a um lugar que sozinho você nunca teria alcançado. Deus não está demorando, Ele está caprichando, Ele está construindo algo tão fora do comum que você precisará de uma nova estrutura emocional para sustentar a bênção que vem aí. E para isso, Ele te fortalece na dor. Ele te amadurece no deserto. Ele te ensina a confiar quando a lógica grita que é impossível. Confie no processo. O que Deus tem para você não é uma simples reparação do que foi quebrado. Ele vai fazer novo, vai fazer melhor. Vai fazer de uma forma que você jamais imaginou. Agora, me permita te pedir algo. Não minimize o que você está passando. Não ache que é insignificante só porque os outros não veem. Deus vê, Deus sabe. Deus sente cada suspiro pesado que você solta no meio da noite. E é nesses momentos solitários, em que ninguém está olhando, que Ele se inclina sobre você e sussurra: eu estou preparando algo melhor, meu filho. Minha filha, aguente firme. Sinta isso no seu coração. Você não foi esquecido. Você não está andando em círculos sem propósito. Você está em construção. Você está sendo guiado por mãos que sabem exatamente aonde querem te levar. E o destino final não é frustração, não é abandono, não é derrota. O destino final é vida abundante, é graça multiplicada, é promessa cumprida. Talvez agora você só veja os escombros. Talvez tudo o que você consiga enxergar seja o ebó das perdas e das despedidas. Mas lembre-se, antes de construir algo novo, é preciso limpar o terreno. Deus está limpando. Deus está retirando o que era pequeno para construir algo que vai exceder a sua fé mais ousada. Você ainda vai agradecer por cada oração não respondida do jeito que você queria. Você ainda vai entender que o não de Deus sempre é para proteger algo muito maior que os nossos desejos momentâneos. Agora imagine, se os seus sonhos são lindos, imagine os sonhos de Deus para você. Imagine o que Ele, que vê o fim desde o começo, está preparando com mãos de amor. Por isso, mesmo sem ver, continue caminhando.
Mesmo sem entender, continue confiando. Mesmo sem sentir, continue crendo. A sua história não terminou nos dias difíceis. A sua história não é definida pelos fracassos que você enfrentou. A sua história está nas mãos de quem escreve com tintas de misericórdia e graça. E Ele está escrevendo agora, enquanto você respira, enquanto você luta, enquanto você persiste. Não desista. O melhor ainda está por vir. E não é um slogan vazio. É a realidade invisível que Deus já está construindo nos bastidores. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele molda o cenário que vai surpreender você. Então agora, respire fundo outra vez. Sinta a esperança voltando a se acender dentro de você. Sinta a fé se esticando dentro do seu peito. Deus está no controle. E onde há a mão dele, sempre há redenção, sempre há recomeço, sempre há uma nova chance. Continue confiando, mesmo quando parecer loucura. Continue acreditando, mesmo quando todos disserem que não há mais saída. Porque no tempo certo, e esse tempo está mais perto do que você imagina, Deus vai transformar a sua história em um testemunho que glorificará o nome dele. E você vai viver o que hoje só consegue imaginar com os olhos da fé. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E mesmo que você tenha se acostumado a carregar pesos invisíveis, responsabilidades que ninguém enxerga, dores que ninguém entende, Deus sabe exatamente a medida de cada fardo que pesa sobre seus ombros. E Ele não apenas observa de longe. Ele participa, Ele sustenta, Ele age onde você já não tem mais forças para agir. Cada noite mal dormida, cada lágrima silenciosa no escuro, cada vez que você sorriu para não preocupar quem você ama. Tudo isso está registrado no coração do Pai, que jamais se esquece daqueles que escolhem permanecer, mesmo quando tudo ao redor grita para desistir. Há batalhas internas que você nunca compartilhou. Há renúncias que só Deus conhece. Há lutas travadas no silêncio da alma, onde só a graça divina foi capaz de te manter de pé. Então saiba, você é muito mais forte do que imagina. Porque não foi a força humana que te sustentou até aqui. Foi o sopro de Deus. Foi o amor invisível que segurou suas mãos quando suas pernas vacilaram. Existem estações na vida em que Deus nos ensina a ser fortes através da vulnerabilidade. Nos momentos em que mais nos sentimos pequenos, é que Ele planta em nós raízes que resistem às tempestades mais violentas. Você não foi feito para quebrar. Você foi feito para florescer. Mesmo que agora o terreno da sua vida pareça árido, sem cor, sem promessas visíveis, lembre-se, as sementes germinam no escuro. É na terra escondida, onde os olhos não veem, que nasce a vida que em breve romperá a superfície. Deus está cultivando algo em você, algo que vai trazer frutos para muito além do que você imaginou. Algo que vai impactar vidas que você nem conhece ainda. Por isso, não desista do processo só porque ainda não vê os primeiros brotos. Toda promessa exige um tempo de preparação. E Deus, que começou a boa obra, é fiel para completá-la. No tempo dele, da maneira dele, para a glória dele. Não tenha medo do tempo que parece silencioso. O silêncio de Deus nunca é vazio. O silêncio de Deus é ateliê, é oficina, é sala de preparação. Ele está costurando detalhes, alinhavando destinos, ajustando cada peça para que, quando chegar a hora, tudo esteja perfeitamente encaixado. Você não está esquecido, você está sendo lapidado. Lapida-se o diamante, não a pedra comum. Sinta isso dentro de você. Se a luta é grande, é porque o valor que você carrega é incomparável. E o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta roubar. Sua esperança tenta minar sua fé, tenta sufocar seus sonhos. Mas ele não tem a palavra final sobre a sua vida.
O único que tem autoridade sobre o seu futuro é aquele que escreveu sua história antes do seu primeiro suspiro. E ele declara sobre você: você é mais do que vencedor. Você é filho amado. Você é obra-prima das minhas mãos. Então hoje, se permita acreditar novamente. Se permita sonhar de novo. Se permita recomeçar, não como quem volta ao ponto zero, mas como quem carrega a sabedoria de quem já caminhou por vales profundos e agora sobe a montanha da fé renovada. Não tema os recomeços. Eles são oportunidades disfarçadas de finais. Quando Deus fecha um ciclo, é porque um novo está pronto para começar. E melhor, mais alinhado, mais cheio de propósito. Abra o coração para o inesperado de Deus. Ele não está limitado pelas suas circunstâncias. Ele não precisa de condições perfeitas para agir. Ele cria caminhos no deserto. Ele faz rios brotarem onde só havia seca. Ele transforma lágrimas em canções. E o que hoje parece impossível, para Deus é só questão de tempo. Não compare sua jornada com a dos outros. Cada história tem seu próprio tempo. Cada alma tem seu próprio processo de amadurecimento. Às vezes, o que parece atraso é proteção. Às vezes, o que parece retrocesso é reposicionamento. Às vezes, o que parece silêncio é preparação para algo tão extraordinário que palavras humanas seriam incapazes de explicar. Sabe aquele medo que ainda mora aí dentro? Aquela sensação de não ser capaz, de não estar pronto? Deus já levou isso na cruz. Ele já garantiu que a vitória não depende da sua perfeição, mas da graça que Ele derrama sobre você a cada novo amanhecer. Confie na graça. Ela é suficiente. Ela é o fio invisível que conecta seus dias nublados aos futuros ensolarados que Deus já preparou. Sim, haverá dias de luta. Haverá noites em que a fé vai parecer pequena, mas nunca será sobre o tamanho da sua fé. Será sempre sobre o tamanho do Deus em quem você crê. E Ele é maior que o medo, maior que as perdas, maior que as dúvidas, maior que qualquer impossibilidade. Hoje, talvez, você se sinta em uma estrada sem placas, sem direção clara. Mas acredite, o céu inteiro está trabalhando para alinhar a sua vida ao propósito eterno. Nada está fora do controle de Deus. Nem o que dói, nem o que assusta, nem o que parece errado agora. Tudo, absolutamente tudo, será transformado em algo que cooperará para o seu bem. Porque você ama a Deus. Porque você foi chamado segundo o propósito dele. E quando tudo, enfim, fizer sentido, e vai fazer, você não terá dúvidas de que cada lágrima valeu a pena. Cada espera, cada renúncia, cada não recebido, cada porta fechada. Você não é fruto do acaso. Você é projeto de amor. Você é resposta de promessas feitas em lugares secretos. Você é esperança viva sendo carregada em meio às tempestades. O que Deus tem para você é maior do que suas perdas. É maior do que seus erros. É maior do que qualquer limitação humana. Então hoje, escolha olhar para frente com olhos de fé. Escolha caminhar mesmo sem garantias visíveis. Escolha confiar mesmo quando o coração vacilar. Porque a estrada da fé é assim. Primeiro a gente acredita, depois a gente vê. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Primeiro a gente caminha no invisível. Depois a promessa floresce diante dos nossos olhos. E Deus nunca falha. Deus nunca mente, Deus nunca abandona. Ele é fiel, sempre foi, sempre será. Então levante a cabeça agora. Não pelo que sente, não pelo que vê, mas pelo que crê. Porque uma nova estação já começou dentro de você. Ainda que os sinais exteriores demorem a aparecer, o seu espírito já foi tocado. Algo já se moveu no invisível. Algo já mudou na atmosfera da sua vida. E aquilo que Deus começa, ninguém pode interromper. Ninguém pode impedir. Ninguém pode apagar. Você é obra em andamento. Você é milagre em construção.
Você é testemunho vivo da graça que vence todas as impossibilidades. E o melhor, ainda é só o começo. Cada passo que você dá é uma declaração de fé. Mesmo que o caminho pareça incerto, cada movimento seu é uma forma de confiar que o Senhor não te deixará desamparado. Ele conhece cada detalhe da sua vida, do que te faz sorrir ao que te faz chorar. E cada uma dessas emoções é uma mensagem para Ele, que as recolhe com tanto amor e compaixão, prometendo transformar até mesmo o sofrimento em algo precioso. Aos seus olhos, às vezes, na correria da vida, parece que estamos apenas sobrevivendo, mas Deus nos chama a mais do que isso. Ele nos chama para viver com plenitude, com coragem, com uma confiança inabalável, mesmo diante das adversidades. A adversidade não é o fim do caminho, é apenas uma parte dele. E cada teste, cada tribulação tem um propósito maior: te moldar, te fortalecer e te preparar para o destino que Ele preparou. É no deserto que as raízes da fé se aprofundam. É na dificuldade que nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. É no silêncio do nosso coração que Ele sussurra a promessa de uma vida cheia de abundância e graça, mesmo quando os olhos não conseguem ver. Ele não está distante de você, ao contrário, Ele está mais próximo do que nunca. A sua fé, no fundo, não está baseada no que você tem, mas no que você crê, no que você é em Deus. A fé não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está com você, mesmo quando tudo ao seu redor está caindo. A fé não é sobre entender todos os mistérios da vida, mas sobre confiar no mistério do amor de Deus, que excede todo entendimento. Há momentos em que o medo tenta roubar a nossa paz, em que as dúvidas começam a invadir a mente e questionamentos sem respostas nos cercam. Nesses momentos, a fé é o nosso abrigo. Ela não é um escudo que nos isola da realidade, mas uma âncora que nos mantém firmes apesar da tempestade. A vida não é feita de certezas absolutas, mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente o que você precisa para seguir em frente. A cada dia, Ele te oferece novos começos. E em cada novo começo, Ele te chama para confiar. E é na confiança que Ele transforma, no silêncio da sua alma, os momentos de incerteza em alicerces sólidos que sustentarão sua jornada. Lembre-se, o Pai não te pede para carregar o fardo sozinho. Ele está ao seu lado, carregando com você. Cada passo que você dá em direção à fé, Ele vai te guiando com sua mão amorosa e te fortalece para que você possa seguir em frente, mesmo quando a caminhada parecer árdua. A beleza da fé está em seu poder de fazer milagres em nossas vidas, não por causa do que fazemos, mas por causa de quem Ele é. Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que pega o impossível e o transforma em realidade. Ele é o Deus das promessas cumpridas, mesmo quando o cenário parece contradizer a vitória. Não tema as tempestades que surgem em seu caminho, porque elas não têm poder para te destruir. Elas são apenas oportunidades para que você experimente a fidelidade de Deus de uma maneira ainda mais profunda. Deus é especialista em fazer florescer jardins em terrenos rochosos. Onde você vê o fim, Ele vê o começo. Cada desafio que você enfrenta é uma chance para que a sua glória seja manifesta em sua vida. Ele usa as suas fraquezas para mostrar a sua força. Ele usa o que você considera defeito para demonstrar sua perfeição. O que parece ser um obstáculo, para Deus, é apenas um degrau para o próximo nível de sua graça em sua vida. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender cada caminho que Ele escolhe para você. O que Ele pede é que você continue andando, sem olhar para trás, confiando que Ele é o guia, que Ele é o pastor que te conduz com paciência, com amor e com fidelidade. Não tenha medo de se entregar completamente.
Não tenha medo de se lançar no desconhecido, porque Ele já preparou os caminhos. Deus não te chamou para andar sozinho, Ele te chamou para caminhar com Ele. E mesmo que você esteja no meio de um mar revolto, saiba que Ele pode acalmar as águas. Ele pode transformar a tempestade em uma calma imperturbável. Ele é o mestre sobre as águas, sobre o vento, sobre toda a criação. E se Ele está no seu barco, não importa quão forte seja a tempestade, você pode descansar. Há uma leveza que vem quando você aprende a confiar totalmente nele. Há uma paz que transcende todo o entendimento. Quando você se entrega ao seu cuidado, você descobre que não precisa carregar o peso de todas as preocupações, porque Ele já se fez responsável por elas. Deus cuida de você com um amor incondicional que não falha. E é nesse amor que você encontra a força para continuar. É nesse amor que você encontra o propósito para os seus dias. É nesse amor que você descobre que mesmo nos momentos mais difíceis, você nunca está sozinho. Ele caminha com você. Ele te carrega quando você não consegue caminhar. Ele te dá força quando a sua parece ter se esgotado. O caminho de Deus, muitas vezes, não é o mais fácil, mas é o mais seguro. Ele não te prometeu um caminho livre de dificuldades, mas te prometeu ser o seu companheiro em todas elas. E quando as dificuldades surgem, Ele não te pede para enfrentar sozinho. Ele é o Deus que fortalece, o Deus que vai à frente, o Deus que abre os mares e faz o impossível acontecer. Portanto, hoje, olhe para a sua jornada com uma nova perspectiva. Deixe que o seu espírito te lembre de quem você realmente é em Cristo. Você não é alguém fraco, você é alguém forte no Senhor. Você não está sozinho. Você é acompanhado por aquele que venceu o mundo, e se ele venceu, você também vencerá. Porque você está em Cristo, e em Cristo não há derrota. Em Cristo há sempre vitória, há sempre esperança, há sempre um novo começo. Continue confiando, continue andando, porque com Deus você nunca perde. E ao final você verá que cada passo dado, mesmo nos momentos mais sombrios, foi um passo em direção à vitória que Ele já preparou para você. Olhe para a sua vida agora. As lágrimas que você derramou, as noites em claro, as batalhas que você lutou, tudo isso não foi em vão. Deus tem uma maneira de transformar o que parece ser um fardo em uma bênção disfarçada. Ele usa cada momento de dor, cada pedaço de sua fragilidade para te aproximar de algo grandioso. Você talvez não entenda agora, mas no futuro, olhando para trás, verá como Ele foi fiel em cada instante, em cada passo. Você não precisa entender o caminho. Você precisa confiar no guia. O Senhor é aquele que te conduz com sabedoria infinita. Ele não te deixou para trás, mesmo quando você se sentiu sozinho. A sensação de abandono pode ser forte, mas não é a verdade. A verdade é que Ele nunca te abandona, nunca te deixa. Ele está com você, em cada respiração, em cada pensamento, em cada momento que você se sente perdido. A força que você tem dentro de você vem dele. E mesmo que você ainda não tenha percebido, você já está mais forte do que imagina. O peso da vida, as dificuldades, tudo isso está te moldando para algo que você nem consegue compreender por completo. Mas confie, quando o tempo chegar, você verá a grandiosidade do plano que Deus preparou para você. A fé não é a ausência de dúvidas, é a confiança mesmo nas incertezas. É a certeza de que, embora você não veja, Deus está trabalhando em seu favor. Ele age nos bastidores, te preparando para o próximo passo. Você pode não ver, mas Ele está sempre trabalhando. Sua vida é como um jardim que, sob a terra, está sendo regado pela mão de Deus. Às vezes, a terra parece dura, as sementes demoram a brotar, mas um dia você verá o fruto. E esse fruto será tão maravilhoso que você entenderá o motivo de todo o processo. Não se desespere com o que está por vir.
A jornada de fé é de passos lentos, mas firmes. Você está mais perto do que imagina. Você está mais preparado do que pensa. E Deus está ao seu lado, aguardando o momento certo para revelar sua glória em sua vida. A confiança em Deus é como uma âncora em meio à tempestade. Você pode não ver o fim da tormenta, mas a âncora te mantém firme. E mesmo que as ondas se levantem, mesmo que o vento seja forte, essa confiança vai te manter seguro. Deus tem o controle de tudo. Cada situação em sua vida tem um propósito divino. E por mais que você não entenda agora, esse propósito será revelado no tempo certo. Nada escapa ao olhar de Deus. Ele vê além do que você vê, ele conhece os seus desejos mais profundos e sabe o que é melhor para você. Às vezes, aquilo que parece ser um obstáculo é apenas uma preparação para algo muito maior. Você não precisa lutar sozinho. A batalha já foi vencida na cruz. Você não está tentando conquistar algo que já foi conquistado por Cristo. A vitória já é sua. Você só precisa caminhar na direção daquilo que Ele preparou para você. O processo pode ser difícil, mas lembre-se, o fim já está garantido. Você não foi chamado para viver na derrota. Você foi chamado para viver uma vida de vitória, uma vida de conquistas em Cristo. Não deixe que os momentos de dor te façam duvidar disso. A dor é passageira, mas a promessa de Deus para a sua vida é eterna. O plano de Deus para você é muito maior do que você pode imaginar. Quando você se submete à sua vontade, Ele começa a revelar coisas que você jamais sonhou. Mas é preciso ter paciência. Deus trabalha no tempo dele e o tempo dele é perfeito. Eu sei que muitas vezes você pode se sentir exausto. A caminhada parece difícil, o futuro incerto. Mas não se esqueça de que Deus está ao seu lado, sustentando cada um dos seus passos. Ele não te deixa caminhar sozinho. Quando o peso parece insuportável, Ele te carrega nos braços. Lembre-se de que no momento certo, Deus abrirá portas que ninguém pode fechar. O que parece um bloqueio agora é apenas uma preparação para a bênção que está por vir. Acredite nisso. Deus é fiel para cumprir suas promessas e Ele nunca vai te deixar na beira do caminho. O que Ele começou em sua vida, Ele vai terminar. Você pode confiar nisso com todo o seu coração. Cada momento de sofrimento tem um valor eterno aos olhos de Deus. Ele usa nossas dores, nossas perdas, nossos fracassos para criar algo grandioso em nós. E quando Ele começa a agir, Ele transforma até os maiores pesadelos em testemunhos de vitória. Se você olhar para a sua vida, verá que Deus já fez isso antes. Ele já te trouxe através de tantas situações difíceis e sempre te levantou com mais força. E o mesmo Ele fará agora. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade para crescer, para se aprofundar na sua graça, para se tornar a pessoa que Ele sempre planejou que você fosse. Você pode não ver isso agora, mas um dia você olhará para trás e agradecerá pelas dificuldades que atravessou. Deus não desperdiça nenhuma de nossas experiências. O sofrimento não é em vão. Ele está te moldando para algo maior, algo que você ainda não consegue ver, mas que é real, é certo e está vindo. Então, levante-se com coragem. O melhor ainda está por vir. Deus está preparando algo muito maior do que você imagina. O seu plano é perfeito e Ele nunca erra. Continue caminhando, continue confiando. Porque quando você olhar para trás, verá que, em cada momento de dor, Deus estava trabalhando para te dar algo melhor, algo que só Ele poderia preparar. E você vai entender que todo o caminho foi necessário para que você chegasse até aqui. E quando chegar o tempo da recompensa, você verá que o que você viveu até agora foi apenas o começo do que Deus tem reservado para a sua vida.